Oi. Oiê, E aí, minha amiga? tudo bem? Tudo certo. Por aqui tudo certo e contigo. Também, também. Respira fundo, aperta o cinto e tá bom, tudo bem. E o piloto sumiu. Não, mentira. É, tá, tô bem consciente dos processos. Não tem piloto sumiu nada. Tipo, não é isso. Eu acho que eu gostaria que o piloto sumisse um pouco, mas ele não tá sumindo, não. Ele tá aqui, bem presente. É, Mas vamos lá. Eu ia trazer algo, né? Tipo, falei na última que eu ia trazer uma coisa que eu estava pensando. Só que eu não tive tempo para estruturar, para mergulhar um pouco mais no que tinha me vindo. Até fui buscar o meu caderninho onde eu tinha anotado antes aqui um pouco, mas o duende aqui de casa pegou ele, porque eu tenho um duende aqui, fato, entendeu? Não sei se eu já falei isso aqui no podcast, mas cara, é surreal. As coisas somem, literalmente, entram para uma outra dimensão. Algumas voltam, outras não. E quando eu paro de procurar o que eu estou procurando, eu encontro algo do passado que estava perdido. Entendeu? Eu estou sempre encontrando algo do passado quando eu estou procurando uma coisa nova. Então, assim, sério, eu não sei o que acontece. Eu tenho coisas que eu sei que por exemplo, eu tenho um anel que era da minha bisavó. Isso é até um processo, uma dor minha aqui ainda, mas eu me lembro perfeitamente. Eu cheguei, me lembro onde eu coloquei. No dia seguinte eu fui buscar, não estava lá. Só morava eu nessa casa, não tinha ninguém. Aí eu não sei se o anel foi para uma outra realidade ou se eu que fui para uma outra realidade, entendeu? Mas eu e o anel, a gente não habita mais a mesma realidade. Estou na esperança, isso deve ter, sei lá, mais de 10 anos estou eu na esperança ainda de algum momento eu e esse anel nos cruzarmos. Porque não é pela questão material, apesar de ser um super brilhante, eu nunca venderia, mas é muito pela questão. Mãe, botar meu negócio aqui que eu. É muito pela questão emocional, assim, né? Uma questão emocional mesmo. Enfim, é isso. Então, tudo isso para dizer que o duende, nesse caso, eu não acho que foi para uma outra vida paralela, não. Eu acho que o duende mesmo que mora aqui pegou. Mas só para dizer que eu não trouxe o que eu prometi. Achei que era o anel. Não, o anel ele podia, né? Eu Também não trouxe. também não trouxe. Não trouxe. O duendezinho percebeu, entendeu? Percebeu o valor, deve ter vendido lá na Duendolândia, sei lá, entendeu? Tá milionário lá na vida paralela dos duendes, eu não sei, mas tipo, não voltou. E aí eu vou passar a bola para você, porque eu ia abrir um outro assunto aqui, mas é um assunto que eu acho que é muito polêmico e eu não sei, eu acho que eu vou deixar para outro dia. A não ser que tenha a ver com o que você vai trazer, entendeu? Eu comecei hoje a matutar andando na esteira me veio uma questão aí. Mas vamos. Nossa, tô começando a ficar curioso. Mas vai, traz aí, traz aí. Perfeito. Como eu falei contigo brevemente, semana passada foi uma semana que eu fui atravessado por muita coisa. Coisa boa, mas assim, muita coisa, sabe? Muitas reflexões, muitos olhares, muitas percepções, né? E aí teve uma que eu queria compartilhar aqui, que é. Tem duas, vamos ver se dá tempo de trazer as duas, senão tudo certo. Mas, que eu tenho reparado nos últimos tempos, o quanto que tem me tocado pessoas que decidem sustentar a relação. E aí, quando eu tô falando relação, eu tô falando qualquer tipo de relação. Me veio isso principalmente em relação profissional, no caso, lideranças, chefes, que decidem sustentar ali a relação.
mesmo em momentos difíceis ou de não entregas esperadas. E aí eu não estou falando de sustentar a todo custo, no sentido que, claro, às vezes tem momentos que você precisa fazer mudanças, né? Seja pela empresa, seja, às vezes até mesmo pelo próprio desenvolvimento da pessoa. Mas eu acho que em momentos em que a gente está tão pressionado, com tudo tão latente, tantas cobranças, tanta competição por entrega, que exige entrega, exige resultados, e muitas vezes a gente até trouxe aqui irreais, né, que não tem base, né, a meta estipulada não tem base de em uma viabilidade, em uma humanidade, em algo concreto, real, mas ainda assim se estipula, se estabelece. E aí, no meio desse caldeirão todo, ver lideranças, chefes, mas também pessoas, né? Às vezes são correlatos, pares, e que decidem ali sustentar, dar o voto de confiança. Mais do que um voto de confiança, é estar junto, construindo a superação daquela pessoa naquela temática, naquela frente de ação, dando tempo para que ela se desenvolva, dando tempo para que ela aprenda, dando tempo para que ela tente de novo. E não só dando tempo, mas assim, dando confiança. Porque às vezes a pessoa, quando erra, quando não está dando conta, quando não está sendo capaz tecnicamente, não quer dizer que ela não esteja se esforçando, não quer dizer que ela também contribuiu com tantas outras coisas, às vezes para a própria equipe. Mas acima de tudo que ela não esteja querendo. E eu vejo que quando a pessoa em posição de liderança consegue enxergar isso, entendendo também que não está entregando, que isso impacta no resultado da equipe. Mas, nossa, aquela pessoa está tentando, está de verdade, sabe? Essa pessoa, no lugar de liderança, consegue enxergar essa humanidade e criar as condições para que essa pessoa consiga se superar, consiga se desenvolver, às vezes se revelar para si mesma, porque ela também já não acreditava em si. Mas a partir desse voto de confiança, dessa conversa sincera, sabe? Eu tenho visto isso assim tão lindo, tem me tocado tanto isso, porque primeiro que quando a gente cria um espaço desse e vê a conquista dessa pessoa, não tem como a gente não se sentir parte e não celebrar junto. E pela própria experiência que eu tenho comigo, assim, quando fizeram isso comigo, por exemplo, de alguma maneira, é, eu vejo que isso são as coisas que marcam, sabe? Depois, às vezes, essa liderança se aposenta. E ela não vai lembrar muito, sei lá, dos resultados que ela alcançou em termos de número. Um ou outro, talvez. Mas eu não tenho dúvida que ela vai se lembrar desse caso, dessa pessoa que ela deu voto de confiança, a pessoa atravessou esse desafio, se desenvolveu, agradeceu a pessoa que ela começou a ser a partir de um caso como esse. E o quanto que isso impacta na posição, sabe, desse líder. Quanto isso marca a trajetória, quanto ela deixa um legado. Seja ao menos na vida dessa pessoa, mas geralmente, para estar fazendo isso na vida de uma pessoa, você está fazendo na vida de outras, da sua equipe, da sua empresa, construindo uma cultura. E numa época em que inteligência artificial, robotização, concorrência, exigências vem trazendo tanto esse home office, vem trazendo tanto esse distanciamento, esse desfazer dos laços sociais, né, do tecido social, vai fazendo com que a gente se distancie e perca a empatia, muitas vezes perca a nossa humanidade, ver pessoas que enxergam os impactos econômicos e de resultados na empresa, mas que ainda assim decide fazer esse voto, eu vejo assim como algo tão tocante, como não sei nem dizer, mas assim, só para não deixar passar batido, e eu gostaria muito de trazer para cá, até porque você é uma pessoa em posição de liderança. E, né, pelo que eu te conheço, pelo que a gente convive, eu vejo que esse tipo de olhar é importante para você, né? Entre erros e acertos, eu vejo que isso pauta o seu olhar. E o quanto que isso é um diferencial hoje em dia, já tocante, mas que eu acredito que vai ser cada vez mais, porque esse é o diferencial que a máquina não pode fazer,
que a automatização não pode fazer. E o quanto que isso cria uma cultura, quanto mais profundo do que cultura, quanto isso cria relações, impacto, legado na vida de pessoas. E no mais profundo, quem é líder de pessoas. E aí eu acho que são questionamentos importantes a se fazer, o quanto que valoriza isso, o quanto que tem recursos para aplicar isso, o quanto que está conseguindo aplicar isso, e o que que precisa fazer para dar novos passos, se ver valor nesse tipo de olhar, mas que ainda precisa se desenvolver para poder viabilizar isso na prática. Então, só compartilhando que foi uma das coisas que me atravessou a semana passada, e eu não queria deixar de passar batido. É, cara, esse é um tema muito, acho que atual, interessante, que abre tantas possibilidades, né? E que eu acho que, na verdade, acho que tem duas coisas aí que você trouxe, né? Uma desse lugar de sustentar a relação, né? Deixa eu só ver aqui um negócio da minha internet. Não, já estou na certa. De sustentar a relação. E aí você pula, não pula, né? Você traz esse lugar de sustentar a relação para dentro das relações de trabalho, né? De líderes. E realmente tem muitos. A gente tem muitos recortes, muitos olhares, assim. Primeiro que é uma construção, né? É uma construção, acho que, do próprio ser humano. Primeiro que eu acho que, assim, independente da posição que você tá, óbvio, se você tem uma equipe, você é um líder no sentido da estrutura, né? Ou um líder não, você é um chefe, você é responsável por uma equipe, né? Porque nem todo mundo que é responsável por uma equipe é um líder. Porque você vê pessoas que não são responsáveis por uma equipe e que têm uma liderança. Isso é nato, ou isso é, né, realmente é natural da pessoa. Ela e se esse chefe, né, ele é um líder e ele consegue perceber essas pessoas, isso é de uma potência dentro de uma equipe incrível. Porque esse líder, esse chefe, ele não vai conseguir abraçar tudo. Ainda mais se ele é uma equipe grande. E ele é um ser humano. É o que você falou, tem dias que a gente não está bem, né? A gente também está em desenvolvimento, né? A gente, eu coloco aqui como líder. Também estamos aprendendo e nos autoliderando, né? E liderando os outros. Então, eu acho que é, é tanta coisa. E aí ainda tem esse lugar do indivíduo, né? Que, que já tem esse olhar ou não, que se desenvolve ou não, que vai construindo isso dentro da própria equipe, e tem uma empresa que pode facilitar ou não a vida dessa pessoa, né? Está em comunhão com um líder, vou botar aqui líder, quando falar líder, vou falar dessa pessoa que tem esse olhar humano, esse líder que pode ser um coach, né? Um líder inspiracional, um líder que traga esse é, essa essa verdadeira. Eu quero botar esse lugar humano mesmo, né? Que entende que a pessoa não é um número e que cada um ali é um, que está junto para um objetivo em comum, mas que é uma pessoa, né? E para mim, o papel do líder, hoje em dia, cada vez mais, e é isso que me dá prazer, não é só liderar uma equipe para atingir um resultado. É o que eu posso fazer para que aquelas pessoas que estão ao meu redor, elas possam ser cada vez mais elas possam se expressar, elas possam se questionar, se melhorar, né? Conseguir ter um equilíbrio na vida, enfim. Então, o que eu quero dizer assim, então tem uma empresa que pode ser um campo fértil, um campo de estímulo por um líder, mas também existem empresas que são tóxicas e que
são campos férteis e estímulos para chefes, né? Para pessoas que são não líderes. Ou são líderes de batalhas sombrias, entendeu? Tipo, líder luz e líder sombra, sei lá, né? Dentro dessa dualidade que a gente vive, né? Ninguém é só uma coisa ou outra. Mas eu queria muito voltar nesse lugar que você falou do sustentar, porque o caminho da liderança muitas vezes ele é solitário, sabe? No sentido de, por mais que você tenha uma uma fala muito aberta com a tua equipe, né? Um lugar que foi criado de segurança, de realmente poder se falar, de poder se vulnerabilizar, né? Tem momentos que o líder ele não vai dividir com a equipe. Ele tem coisas que ele tem que tomar uma decisão, às vezes muito racional, né? Ou vem às vezes questões de cima para baixo e tem que, né? Como ele, tudo bem, o líder ele pode ter uma costa larga ali para proteger, né? Botar ali os pintinhos embaixo da asa, mas cara, também tem um limite. Então, assim, é, o quanto que dentro desse caminho, né, voltando aqui ao meu raciocínio, desse caminho que muitas vezes é solitário, porque muitas vezes essas decisões elas permeiam a questão dos valores que a pessoa tem, mexe com, né, com decisões difíceis a serem tomadas, envolve próprias inseguranças, né, dúvidas, enfim. Esse sustentar, não só sustentar individualmente cada um, mas essa moral dessa equipe, né? Essa unidade, porque claro, tem que sustentar a relação um a um, mas tem que sustentar a relação desse time, né? Porque é muito uma coisa sou eu lidando com você que é da minha equipe, mas aí você triangula com uma outra pessoa da equipe, né? São muitas interconexões para serem é, trabalhadas e vistas, porque é muito engraçado assim, né? Entra uma pessoa nova, aquilo já tem uma outra configuração, querendo ou não. Sai uma pessoa, aquilo já tem uma outra dança, né? Como sustentar esse time, né? É uma pergunta. E mais, essa coisa que você trouxe eu tenho uma história muito, muito interessante dessa questão de você ver as pessoas desabrocharem, né? É, tem uma pessoa que trabalhou comigo que ela veio de uma empresa muito diferente. Não só a questão da empresa, mas acho que das lideranças anteriores. E tudo era muito no provar que você entrega, estimular a competição entre as próprias pessoas da equipe. Eu nunca gostei disso, né? Assim, isso nunca foi a minha forma de. Eu acho que você já tem batalhas para vencer da concorrência, você não precisa criar, né? Um querendo matar o outro ali dentro para entregar mais. Eu não acredito nisso, né? É, mas esse era o game que essa pessoa jogava na empresa anterior. Quando ela chegou para trabalhar, né, comigo, e que a minha forma é outra, né, e tudo com muito controle, onde ela muito controle, muito controle. Você tem que provar que você está ali, que você faz isso, que você sabe tudo. Então era assim, meta, meta, meta. Controle, controle, controle. Você precisa, 9 horas, 9 horas você tem que estar, meio-dia você tem que levantar. Sabe aquela coisa assim? Bem, bem rígida, enfim. Muito o oposto do que eu acredito e de como eu faço, enfim. E foi, no começo, foi um caminho
muito difícil para nós duas, porque ela não acreditava que existia esse tipo de liderança, ou que ela não acreditava que eu depois não ia cobrar dela de um outro lugar. Entende? Ela, tipo, ela estava insegura. E ela achava que isso era mentira, né? Tipo, não mentira, mas ela falou assim, não é possível. E ela não sabia lidar com essa liberdade. Então, emocionalmente, foi um transtorno para ela. Porque veio uma insegurança, era uma pessoa também que precisava, né? Tipo, o que eu faço com essa liberdade? Você não vai dizer se eu tenho que ir para lá, para cá, ou você não está vendo, sabe? Tipo, então foi muito tempo de adaptação, e é isso que eu falo, foi uma escolha minha sustentar, porque eu resolvi acreditar naquele ser humano, acreditar na potência, né, que eu via que ela tinha, mas principalmente de tipo, existe uma outra forma. E depois ver essa pessoa conquistar, sabe, lugares que ela não tinha chegado dentro dela, sabe, de ver ela como gestora das próprias escolhas, das decisões, de começar a confiar na equipe, porque não era um querendo matar o outro, né, tipo, para provar. Isso me lembrou muito, o que você falou me lembrou muito essa história, porque a própria equipe, sabe, foi vendo a transformação. Antes estava todo mundo meio pé atrás, porque era uma pessoa diferente, né? Com outros olhares, e claro, a pessoa se comporta de uma forma diferente. Então, assim, mas isso eu acho que eu só consegui porque eu também estava num outro lugar de maturidade e de um lugar de para além, porque eu sabia que ela ia demorar um tempo para ela começar a trazer resultado, porque ela primeiro precisava desmanchar todo aquele conceito, né? Entrar numa outra forma, entender se ela se adapta ou não se adapta, se aquilo faz sentido para ela ou não faz sentido. Então, assim, é esse desse sustentar. E aí é lindo de ver tudo que aconteceu com essa pessoa. Lindo. Mas demorou. Que de repente, numa outra empresa ou com outra liderança, ia falar, ó, tchau. E não estou falando isso para dizer, ai, Tatiana, você é maravilhosa, ou não sei o quê. Não, não é desse lugar. Mas é para dizer que hoje em dia não, eu acho que desde que eu comecei na minha carreira, mas cada vez mais, o que eu quero trazer aqui, eu acho que a liderança, ou a tua expressão de líder, e qualquer um de nós, líder no que for na vida, tem que estar alinhado com os nossos valores e com o que a gente acredita. Eu não posso ser uma pessoa que trabalho tanto o autoconhecimento, a minha espiritualidade, né? Busco tanto esses referenciais de ajudar as pessoas em qualquer nível, pessoas até que eu não conheço, e não faço isso no meu dia a dia com quem está do meu lado dentro da minha equipe. Não tem sentido. Então, eu acho que tem dois lugares da liderança, que é muito aquele líder que já conseguiu chegar num lugar onde ele pode expressar realmente quem ele é e sustentar isso independente do que acontece na empresa, e até às vezes brigar para trazer mais consciência para essa empresa, se às vezes essa empresa não está no nível de consciência, né, humanizada, ou ainda existe o líder que está realmente forjado no medo, né, na dor, nesse lugar de que tem que ser de tal forma, tem que ser assim, que realmente vou botar aqui na chibatada, né? Estimulando isso aí. Mas eu acho que tudo isso é um reflexo do que é a pessoa. E voltando para essa palavra que eu gosto muito, é de sustentar quem se é em qualquer lugar. E aí, isso é que é legal, porque você vai vendo, né? Eu vou olhando para a minha caminhada. A minha essência sempre foi essa. Mas eu já tive momentos onde eu sei que por medos, por ser jovem, né, por não ter um próprio conhecimento meu de muita coisa, né, da minha própria essência, eu errei, de repente, de repente não, errei, mas eu também estava em construção. Mas a essência sempre foi de querer unir, de querer
que as pessoas, né, sejam felizes dentro daquilo que é possível daquela realidade. É, então, não sei. Tô jogando aqui, né? Eu acho que. Eu acho que o melhor, realmente, assim, de você fazer parte de uma equipe é ver esses desabrochar, sabe? É ver o desabrochar individual e da equipe. E aí, isso, né? Pode ser tudo. Pode ser equipe família, né? Sabe? Marido, mulher, filhos, e o desabrochar individual de cada um e o desabrochar dessa família. E até de um coletivo, né? A gente, como humanidade, se a gente para e começa a olhar para o outro como com esse mesmo olhar de humanidade, o outro não é mais uma ameaça para você, né? É, sei. Te ouvindo, assim, alguns pontos que me vêm, quando você fala assim, né, essa coerência com os teus valores, eu acho que, assim, tem três perguntas que é importante da gente estar se fazendo. Primeiro, quais são os meus valores? Porque não são quaisquer valores. Então, primeiro eu ter clareza de quais são os meus valores, qual é o papel, o valor deles, né? Onde eles vão me levar, o que que eles significam. Então, algumas perguntas relacionadas a isso. Segunda etapa é quão íntegro eu tô com esses valores, no caso de serem valores assim que fazem a base da nossa humanidade. Que são muitos, gente. Às vezes alguns até com o mesmo nome, com nomes distintos, mas com o mesmo significado mais profundo, né? Então, assim, nível de integridade, de coerência, de aplicação disso. E terceiro, o que mais que eu posso fazer para estar mais íntegro, aplicar mais eles? Porque tem graus. Né? Sim. Tem ferramentas que eu posso colocar, o que eu não estou fazendo e posso vir a fazer mais, ou se já estou fazendo, enfim. Então, acho que esses são alguns aspectos assim de perguntas importantes para a gente, de tempos em tempos, estar se fazendo, para poder aferir onde que a gente está, o que que tem nos guiado, no pautado as nossas decisões, principalmente em momentos desafiadores, que a gente tende a ser mais reativo. Mas algo que me toca muito, assim, quando eu estava te ouvindo, acho que no fim, talvez, é intenção. É de verdade ter intenção de querer ver se desabrochar, de querer o bem do outro, de acreditar no outro, de ver valor nas relações e entender, né? Nem acreditar, mas entender de que isso não é algo que vá contra nada, no sentido assim de resultado, de bem-estar, de bom clima, de Pelo contrário, né? crescimento, exatamente. Mas é você ter não ter dúvida em relação a isso, né? Porque a gente é ensinado e muito levado a colocar isso como oposição, como um freio a crescimento, freio a resultado, né? Mas assim, no mais profundo, ter essa real intenção. Que eu vejo que a gente vai abrindo mão, e infelizmente hoje em dia até muito facilmente, até mesmo pessoas que têm uma intenção, mas às vezes no primeiro desafio já abre mão dela pelo resultado, pelo medo. E aí, para não abrir mão dela, dessa intenção genuína, verdadeira, e que ela tenha força de ser inquebrantável, eu vejo que a gente precisa ter uma estrutura interna muito bem fundamentada para poder bancar essas escolhas em contextos adversos, bancar essas escolhas em meio a momentos de pressão, em meio onde a própria pessoa, a outra pessoa não acredita em si, ou lideranças acima de você estão te pressionando, como você falou, para você ter costas largas, né? Mas como ter essa costa larga, e eu vejo que precisa ser um processo, uma estrutura interna, né?
de saber quem é você, de saber quais são os seus valores, de saber quais são as ferramentas que você tem para lidar nesses contextos de pressão, de conflitos, de pontos de vista diferentes, de resultados que não se apresentam, mas de ainda assim de criar esse meio de campo de diálogo, seja com a própria pessoa, seja com uma liderança acima de você, seja com a sua equipe, porque por vezes geram ruídos dentro da própria equipe. É, e de continuar apoiando, de tentar por outro viés, mas acima de tudo, de manter essa fidelidade aos valores que norteiam a sua vida, a sua visão de mundo, a sua forma de se relacionar com as pessoas. De pedir ajuda também, às vezes, né, para um especialista. Enfim, são tantas coisas, mas que exigem essa estrutura interna de falar assim, não, é por aqui que eu acredito. E não quer dizer que eu não possa mudar. Eu posso mudar também meu approach, mas assim, eu acredito que o caminho é por estreitar esses vínculos, pelo desenvolvimento da outra pessoa como ser humano. E isso passa pelo próprio desenvolvimento profissional. Eu estou voltando bem aqui dentro do campo profissional, porque no caso foi por onde me bateu, mas como você falou, aí é muito comum a gente falar isso, por exemplo, sei lá, meu casamento não está tão bem. Só que no casamento, muitas vezes, a gente vê outros recebíveis, outros entregáveis, outros pontos que a gente vê valor. E aí a gente, muitas vezes, por conta disso, a gente escolhe conscientemente fazer essa travessia de um momento delicado. E eu vejo que na esfera profissional, pela pressão e pela reserva de mercado, digamos assim, que acaba se criando com as mãos de obra, é muito mais fácil da gente abrir mão do outro, mas a gente esquece muitas vezes que se abrir mão do outro, a gente está abrindo mão de uma vida, né? Que tem suas responsabilidades como pai, mãe de família, ou na sua própria felicidade, na sua própria bem-estar, enfim. Só trazendo porque, como eu tenho achado bonito mesmo essa força de algumas pessoas de bancar, é, E ainda mais num momento de vida que não tá fácil, né? não tá. Não tá E é fácil. sobre não desconsiderar isso, sabe? Conseguir englobar esse Exato, paradoxo. exato. Só que ao mesmo tempo, né, às vezes as pessoas nem sabem o que que aquele líder está passando também, né? Por isso que eu falo que tem Total. um lugar que é solitário, sabe? Então, o quanto. é, Porque, assim, eu acho que tem essa coisa que você falou, eu gosto muito de voltar na questão dos valores, sabe? Porque. E eu falo isso muito para minha equipe, falo isso para amigos, eu falo assim, tá, mas quais são os seus valores? Porque para mim foi algo que sempre me ajudou muito na minha caminhada profissional, minha caminhada com as minhas outras relações, porque sempre foi o que me norteia e o que me dá o limite, sabe? Então, os meus valores, eles me guiam muito, nas escolhas que eu faço na minha vida, né, nos meus objetivos, nas minhas relações. Tanto que eu já pedi demissão de uma empresa, chegou um momento que eu falei, aqui é o limite, porque bateu em valores, nos meus valores, né? É, E é muito lindo que eu acho que quando a gente está, só fazendo um parênteses, eu quero voltar depois numa outra coisa, mas eu acho que quando a gente está muito alinhado, e aí essa questão dessa integridade que você falou, quando a gente está alinhado realmente com os nossos valores, com essa nossa essência, porque eu acho que o valor traz muito dessa nossa essência, é, a vida realmente ela conspira, sabe? Porque eu realmente, assim, eu pedi demissão sem ter nada. Falei, acabou, não dá. Fiz duas vezes isso na minha vida, por conta dessa questão de valores. Falei, chega, é hoje, acabou. E fui pedir demissão. Um caso, eu estava indo pedir demissão, tocou meu telefone de uma pessoa, de um RH de uma outra empresa, querendo que eu fosse para uma entrevista, e se eu podia ir na entrevista, tipo, chegar assim, máximo uma hora. Porque eram os caras que estavam de fora, tava, sabe assim, uma coisa de filme, assim, surreal, que você não acredita. Eu estava indo pedir demissão, entrar na sala do meu chefe para pedir demissão. Aí eu falei, eu consigo chegar em 20 minutos. Cheguei para a secretária do meu chefe e falei, oi, avisa que
cancelei aqui a reunião, depois eu volto para falar com ele. Dei meia volta, fui lá, fiz a entrevista e falei na entrevista. Eu tenho certeza que esse emprego é meu. Quando vocês me ligarem para dizer que o emprego é meu, eu vou contar por que que eu tenho certeza. Quando eu contei, claro, eles me ligaram, eu fui contratada, e eu falei, gente, eu estava indo pedir demissão quando o telefone tocou. Que coisa maluca? Você está indo pedir demissão e te ligam para uma entrevista? É muito maravilhoso. É, então, assim, eu acho que quando a gente está realmente conectado com os nossos valores, a gente consegue sustentar, seja lá o que for, sabe? A gente consegue encontrar ferramentas para atravessar o que precisa ser atravessado. E essa questão dos valores, porque assim, eu tenho os meus valores, né? A outra pessoa da minha equipe tem outro, cada um tem um. Cada um tem sua história, cada um tem seus valores. Por isso que é importante, qual é o valor dessa equipe, né? Quais são os valores dessa equipe? Porque na hora que o bicho pega, a gente tem que ter algo em comum para além da meta, porque não é a meta que segura, até porque às vezes a meta não é batida, mas o que que sustenta? E como é que você cria conexão entre essas pessoas que são tão diferentes? São os valores em comum, né? Os valores que essa equipe quer criar como equipe. Para quando estiver atravessando, lembrar, opa, peraí, a gente está alinhado como equipe ou não está alinhado como equipe nos nossos valores? Eu acho, para mim, é um dos caminhos de conseguir uma unidade de pessoas tão diferentes. Uma unidade que não é pela uma meta financeira, é uma unidade pela uma conexão humana. Vamos juntos construir esses valores? Vamos juntos ajudar um ao outro a desenvolver mais esses valores? Porque às vezes são valores que aquela equipe ainda não tem, ela só almeja. E como no dia a dia eu mantenho, sustento e potencializo esses valores? Para mim, esse é o caminho, entende? Que foi. Tô te ouvindo. E isso tem que ser construído junto, né? Porque tem que fazer sentido para todos, sabe? E isso pode ser revisto, né? De tempo em tempo. Faz sentido, não faz sentido ainda, né? Mas eu acho que pelo menos é assim que eu enxergo, porque, ou assim que eu tento fazer, porque tem que ter alguma coisa que é o comum. E é isso que a gente está falando. Tem um elo que é comum, sim, que é o dia a dia, né? A obrigação ali do trabalho de cada um e para se atingir certas questões. Mas isso não dá a liga real e absoluta. Isso na hora que você tá puto com o teu colega, não é isso que faz você chamar ele e falar, vem cá, entende? Não é. Mas é construção, né? É construção de E eu cada. vejo que essa construção, ela, que me toca muito, como que ela fica mais difícil com esse tecido social desgastado. Da gente perder ferramental, perder lembrança, né, referência de como que é bom quando a gente tem esse ambiente, como que é bom quando a gente tem vínculo, da gente perder cacuete até, digamos assim, no linguajar também mais da rua, sabe? Porque quando a gente tem contato diário com relações, relações de valor, aquilo é muito vivo. A lembrança é.
tá muito ali presente, é muito palpável. E aí, quando a gente está em um contexto, numa relação que não tem determinadas características, a gente sente na hora a diferença, o peso, a dor, a falta. Mas quando esse tecido social ele vai sendo desfeito, vai se desgastando, e a gente vai perdendo esse ferramental de aprender a ouvir, a desconsiderar, a pedir perdão, a atravessar um desafio, que as coisas não vão ser só belezas, mas que tem valor, sabe? E aí, como que faz isso na prática? Como que eu ouço? Como que eu peço desculpas? Como é que eu faço para falar, cara, errei aqui, mas ainda assim tem um ponto de vista? Será que a gente não consegue abordar essa nossa discordância de um outro viés a partir do erro, como eu falei com você, ou da cagada que eu fiz? Sabe, não é que tipo, né, que eu tô pedindo desculpa que também não tem um ponto, ou vice-versa, como que eu acolho o outro, acolho a diferença do outro, enfim, sabe, espero o tempo do outro e faço também o outro, entendo que o outro tem o tempo de desenvolvimento dele, às vezes até de aspectos técnicos, mas que o trabalho tá pedindo ali também, mas sabe, criar esse jogo de cintura para lidar com esses pontos que apertam a gente. E é isso, assim, e às vezes o tempo do outro, muitas vezes as outras pessoas não entendem porque você está dando o tempo do outro, sabe? Fala, E no pô, lugar da liderança ainda tem isso, né? Tem que lidar depois com esses outros papéis que tem. exato, cara, é o que eu falo, assim, realmente o papel da liderança, e as pessoas esquecem, né, que o líder é um ser humano igual, é uma pessoa que também está que tem suas fraquezas, né? Que também E só é, e é- enxerga uma parte, muitas vezes, sabe? Porque o ser humano também não se mostra no todo. Então, às vezes, é uma situação que, sei lá, eu e você vivemos, né? E a gente tem um líder. Cara, ele vai ouvir minha parte, vai ouvir sua parte, mas não é o todo daquilo, não é verdade? Tem que tomar uma decisão em cima daquilo, e é muita coisa. Então, assim, é o que eu falo muito. Eu falo, gente, é as dores e as delícias realmente de fazer parte de uma equipe, né? Se você vai com um olhar que é uma possibilidade gigantesca de se autoconhecer, gigantesca de se melhorar, porque é um contexto onde você lida com muita gente diferente, onde você tem que realmente tirar teu ego muitas vezes para colocar em prol de um coletivo. Mas também como é que se constrói isso? Quando você falou isso, o nosso coletivo maior está tão quebrado, tá tão as pessoas não olhando um para o outro, como é que você vive isso num micro, né? Porque, claro, é do micro que vai para o macro, mas o macro também entra dentro desse micro, né? E principalmente se o seu universo como equipe, né, como departamento, está dentro de uma empresa que é totalmente diferente. Então é muita e, coisa. e o E papel do bom humor também, que a gente falou no encontro passado, para lidar com fundamental. essas complexidades e com essas pressões, com esses desafios. E como peça fundamental, tanto para si, mas para trazer ali para aquela microcultura da sua equipe, seus colaboradores, para lidar com esse processo todo, mas também no fio da navalha desse bom humor não ser considerado como fragilidade, com medo da vulnerabilidade que ele pode abrir, ou da falta assim, né, de comprometimento, eu vou nem falar de seriedade, mas de comprometimento com demandas que precisam ter ali a atenção, A dose o certa de nível de tudo, né? excelência, a dose certa, né? E aí também, como a gente pouco navega, né, nessa esfera, nessa temática do bom humor com maturidade, vamos chamar assim, né? Que é bom humor com atenção, com presença, com respeito, com, sabe, com excelência de entrega. Porque pode ter, óbvio que pode. Óbvio que eu posso estar aqui brincando, mas peraí, aqui é momento agora de pum pum, tá feito, tá bom. Podemos brincar de novo. E tá tudo certo, né? É, Mas trazer esse tempero
para esse caldeirão todo, né? E eu Até acho que e também tem um lugar aqui que me veio, né? Você está falando e eu estou me autoanalisando como líder, né? E falo assim, puta, hoje a gente colocou a Tati no divã. é, De uma forma pelas pela beirada. beiradas. É. Tipo, será que, né, eu tô dando o meu melhor, né? Será que tem algo mais que eu possa fazer? Eu agora tô com essas perguntas aqui também, né, em mim, assim. Mas eu ia falar uma coisa e me perdi. Tava falando do humor e tudo mais, aí você ia trazer alguma coisa. É, enfim, sumiu. Mas eu acho que é desse lugar de. Não é isso não, mas me veio agora que é outra coisa. Acho que não é isso, não. Do líder. Ah, tem um lugar agora que eu acho que eu quero ir. Ah, tô ótimo, tá bem doido isso aqui. É, porque com essa autoexigência, né, que eu acho que todo líder tem, em algum nível, né, óbvio, o quanto que é necessário ah, também relaxar, né, dentro disso, assim, sabe? Esse caminho que a gente traz muito aqui, que a gente fala muito dessa gentileza com si próprio, sabe? É, porque tudo é um reflexo, né? Porque eu vejo assim, eu não consigo estar, é impossível eu estar todos os dias, eu não sou uma máquina, então eu não estou todos os dias da mesma forma, eu não estou sempre super motivada, motivando a minha equipe, né? Assim, é isso. E é isso que eu falo que eu gosto de uma equipe, é isso que eu queria trazer. Porque eu falo para eles, gente, tem horas, é igual os pássaros, né? Eles voam em V, sempre tem um na frente, os outros vão descansando, você vai fazendo aquela. Então, assim, a gente tem que aprender, às vezes, sair e deixar o outro conduzir. Mesmo como líder, entender que naquele projeto ou naquele momento tem uma pessoa ali que está sendo aquela pessoa que está puxando. E isso não te diminui como líder. Muito pelo contrário. É o que eu falo assim, gente, o que eu mais quero é ter pessoas maravilhosas que saibam mais do que eu. Porque eu, como líder, eu não vou saber eu não sei fazer tudo, mas eu posso saber orquestrar essas pessoas que são maravilhosas. Então, eu já fui de uma alta exigência comigo, primeira que tinha que chegar, a última que tinha que sair, que tinha que saber de tudo. E sabe aquela coisa assim? Doentia. Não existe isso. Então, esse lugar dessa gentileza, de também confiar na equipe, né? Confiar que o trabalho que está sendo feito, o que já foi sustentado, o que já foi criado como base, consegue atravessar certos momentos, né? Sabe aquela coisa? Cara, dá aquela ali, a equipe espreme, tem uma porradaria, tipo, tem um nananã, tem um momento meio de baixa energia, não sei o quê, mas, cara, estamos ali. A gente tem lastro, né? A gente, Exato, sabe? Porque isso também é importante para ir fortalecendo as relações ali. Porque não adianta, você não vai estar sempre, né? Ah, isso aqui é alto astral. Não é. Porque não é sobre isso, né? A humanidade ela fala sobre realidade, né? exato. Então, às Então, vezes, eu sinto, né? Eu já vivi isso assim, de sentir, puta, o clima tá meio, sabe? As pessoas estão. Tá tudo bem, às vezes, cada um tá atravessando também suas batalhas, sabe? Então, tá num momento mais low a equipe, né? Num momento mais assim. su- Sustenta, Tatiana, sustenta, calma. Deixa as pessoas perfeito. atravessarem isso. Porque a gente precisa lidar com as frustrações. A gente precisa lidar com os momentos que não são só tudo maravilhoso. Então, tá um momento denso, calma aí.
vamos ver, vamos entender. Como cada um lida com isso? Será que vai ter alguém aqui que vai ser o que vai levantar a bandeira e falar: Oi, gente, vamos botar aqui uma música e dançar, vamos espantar isso, ou o que está acontecendo? Porque também é nesses momentos que você, como líder, dá um passo atrás, que você também percebe e deixa vir as outras lideranças, né? Porque Perfeito. todos somos líderes. E aí, de novo, dá esse espaço de crescimento e de revelação da pessoa para ela mesma. Alguns Exato, já têm essa compreensão, só precisando do espaço, mas outros nem essa compreensão têm. Mas quando cria-se um ambiente favorável, as condições, a pessoa pode se surpreender. E é tão exato. lindo, né? Até voltando aqui, é tão lindo esse momento em que a Muito. pessoa dá um passo como esse. Eu tô lembrando de um momento de um retiro que eu fiz, que uma pessoa próxima, ela foi fazer um papel e ela foi fazer um papel que eu estava fazendo há um tempo, então eu pude apoiá-la ali e e aí teve aquele momento ali dos ajustes, de fazer um pouco errado, de fazer com medo, e aí vai gerando ali vai repercutindo, às vezes, desconfiança dela com ela mesma, de outras com ela, e aí fica aquela coisa meio assim É uma velada. comparação, né? Antes era feito assim, tem E tudo, uma né? coisa meio velada ali, né? Tipo, e aí eu lembro que uma das pessoas que estava liderando esse retiro falou assim para todos nós, né? Quando você for passar uma informação, passa confiando no melhor do outro. Não Uhum, passa de um lugar de que achando que o outro não vai dar conta. Passa passando essa confiança de que o outro vai dar conta e puxando, chamando esse melhor do outro, né? sim. E aí, trazendo esses dois pontos pro mesmo espaço, foi tão lindo quando chegou no final desse retiro, que a pessoa ali, primeiro eu vi um momento ali que a pessoa fez o que ela precisava fazer, assim, ó, quando encaixa, só quando der um clique e encaixa, fala, puta, chegou. A pessoa chegou. Agora ela pegou. E aí, a partir daí, quando ela se sente confiante dela, de que ela dá conta daquilo, foi tão bonito. E aí, no final, essa pessoa estava até dançando, assim, fazendo a coisa quase como se fosse uma música, uma dança, uma arte, né? E aí eu fiquei tão feliz de ter podido, de perto, acompanhar aquele processo inteiro e trazendo, obviamente, para mim, quando eu tô nos diferentes estágios que ela teve, porque todos nós estamos em diferentes estágios desse processo, em coisas distintas. Às vezes não é na tarefa do trabalho, mas é em casa, é num projeto pessoal, é num relacionamento, é numa esfera da vida, é num esporte, o que quer que seja. E aí trazer, falar assim, cara, como que de fato, né, a gente chega ali desconfiado da gente. Se alguém que se cobra muito, com muita pressão, aí não tem ali confiança para lidar ali, aí titubeia, aí entra mente, dúvida, sentimentos. Mas aí tem alguém que fala assim, pô, de fato, tá errado. Mas vamos embora, vem cá, vamos tentar de novo. Tenta fazer assim. Pô, conseguiu, pô, legal. Agora que você pegou isso, tenta pegar aqui. E aí a pessoa vai pegar, aí a pessoa dá o toque dela, dá o tom dela. Pô, você me ensinou assim, mas eu vi que você é assim. Pô, tudo bem, não interfere em nada. Se é melhor pra você, vambora. Ou, pô, não tinha pensado nisso. Pô, muito melhor do que eu tinha feito. Pô, legal. Pô, e aí vai acontecendo todo um processo desse desabrochar da pessoa para ela mesma. E aí quando você vê a pessoa leve e dando conta, você fala: nossa, mais um aqui no time. Sabe, é mais um aqui que chegou para somar mesmo, cresceu. E quando a pessoa percebe ela nesse processo, o empoderamento que ela ganha, não só naquela função, naquele local, mas de entender que esse processo, ela pode levar esse olhar, essa caminhada, ela leva para qualquer área da vida. Óbvio. E cada um que vai sendo, né, desperto, elevado dentro da tua potência, a equipe cresce como um todo, né? É isso que eu falo. Eu falo, gente, o outro brilhar e o outro entregar o melhor dele é a melhor coisa para uma equipe. Ele deixa de ser um que puxa para baixo para ser um que empurra. Óbvio, né? Mas é o que eu falo assim, né? Muito. Eu falo muitas vezes, né? Hoje em dia, a gente lá na equipe, a gente atravessa algumas coisas, eles olham para minha cara e eu falo, gente, vocês têm estômago? Tem que ter estômago para, assim,
vamos tomar essa decisão, mas tem que ter estômago para aguentar, entendeu? Vambora. De Tem novo, eu falo da estrutura interna, do lastro. Tem que ter para. que ter. Eu falo, gente, vamos lá. E outra coisa que eu falo sempre, eu falo, gente, olha só, tem horas que vem, né? Eu falo assim, deixa dar merda, deixa dar merda. Se você é louco, deixa dar merda. Sabe por quê? É igual filho. Às vezes você fala assim, ó, ali você vai tomar choque. A criança não acredita. Um dia você toma choque, nunca mais vai enfiar o dedo na porra da tomada, não é? É a mesma coisa com a equipe. Às vezes é filho. Eu tô vendo que vai dar merda. Não, qualquer saber de uma coisa, deixa dar merda. Eu tenho estômago para aguentar. Porque vai aprender. Precisa, às vezes, O dar erro didático, né? identidade. Aí eu falo, fez merda, ó, põe a merda aqui em cima da mesa, todo mundo olha a merda, entendeu? Vamos analisar a merda, cheirar a merda, entendeu? Nunca mais vamos errar, fazer essa merda aqui de novo. Pronto, todo mundo entendeu? Entendeu. Pronto, Tá vendo como ela é gentil, né? muito. É, não, olha, eu vou te dizer, Doçura em pessoa. eu sou ótima nisso. Eu realmente, assim, eu tento às vezes ser elegante, fina, mas, cara, não sou. Tem coisas na vida que, para mim, só um palavrão explica a potência, o que eu preciso falar. Você já viu aquela passagem do Nós na Fita, né? Uau. Então você tem tarefa de casa, mesmo gravação antiga de YouTube, Hum, ver Nós na Fita, a passagem que eles falam sobre os palavrões. vou ver, nós Que na cada fita. palavrão tem um papel. E aí Não, você não com tem como certeza. substituir por outra palavra. Aí ele vai falando o papel de cada um. E aí vai desde o caralho, puta que pariu, e vai assim, Gente, é né? maravilhoso, sério. Aí tem um que ele fala, o que ele fala assim, quando você fala assim, aqui ó, o poder tá na tua mão de novo. Exatamente. Não, e é tão engraçado que eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela é. Você conhece a Ju? Ela é rafinérrima, ela é toda, sabe? E eu falo, gente, é maravilhoso, porque somos o oposto. Ela é toda delicada, sabe? Toda ali elegante, toda fina, não fala palavrão. Eu tenho horas que eu já chego e falo assim, ó, né? Tipo, solto um que vai mesmo, mas com amor, gente, com amor, entendeu? É tudo com amor. Mas é isso, eu falo, como que eu vou explicar para a equipe falar, gente, não, deu merda, põe merda mesmo e olha, entendeu? Tipo, ah, não sei falar de outra forma. Tem uma questão até que é a própria espontaneidade. Se a sua expressão ainda espontânea se expressa assim, né? No momento ali, o importante é estar na espontaneidade até para resolver. Às vezes, quando a coisa pede, não dá para ter uma. Eu falo, gente, desculpa, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que eu não vou mudar, não vou mudar. É realmente como eu me expresso. E isso eu acho que é dessa forma. O bonito de uma equipe de um grupo, que é o que eu amo, é essa diversidade, né? São as pessoas poderem expressar quem elas são e da forma que elas são, e o outro compreender aquilo, porque às vezes é isso. Eu, às vezes, falar dessa minha forma, falar um palavrão, tô brigando com ninguém. E eles entendem isso. Eles Uhum. sabem que é muito pior quando eu fico em silêncio. Aí o negócio tá na merda, entendeu? Literalmente, entendeu? Então, assim, é melhor enquanto eu tô fazendo meu negócio, porque tô ali. Silenciei. Vou... Aí ele já sabe, aí fudeu, né? Quem vai ser Ao chamado? quadrado. Ao quadrado. Entende? Então, assim, é isso. A gente vai conhecendo um ao outro, né? Dando esse espaço de confiança para que a pessoa possa se revelar para o outro e para si mesmo, né? É, e que é lindo, assim. Isso você falou, eu sou suspeita, porque eu gosto muito do grupo, sabe? Eu gosto muito desse coletivo que constrói algo junto, que traz olhares diferentes, que realmente tem que você vê assim que aquela pessoa sustentou aquilo ali, foi ela que puxou aquele meio, né? Tipo naquele dia, é isso assim, é o que eu falo.
um está 150%, o outro está 50%, não importa, a gente está ali na média como time, sabe? E é isso, porque sozinho é tão mais difícil, né? Então, O caminho é realmente. individual, mas não precisa ser solitário, né? Claro que é isso, claro que porque é o que a gente vem falando, são muitas camadas. Óbvio que mesmo dentro de uma equipe, ele tem o individual, Claro. ele tem o solitário de cada um. Cada um tá em um lugar, como você mesmo falou, o próprio chefe tá em um lugar distinto dos outros. Então, assim, Cada tem um, uma esfera que é dele. Tem o mas, outro que tem o know-how técnico, tem o outro que tem a experiência de anos e cada um com seus desafios e cada um com as suas virtudes, cada um com seus momentos, mas né? Mas celebrar em grupo, né? isso, A conquista, sabe? É muito potente quando a gente consegue sair, por mais que sair desse ego, né? Entender que o que conseguiu atingir um objetivo é porque você está na força daquele grupo e que isso total. te potencializa. Eu acho que é isso, assim, o coletivo ele tem um poder de elevar a gente para o nosso melhor, nosso pior também, mas não é isso que a gente vai focar aqui. Eu acho que a gente só vive realmente a potência toda e descobrindo cada vez dessa potência quando você está num grupo de pessoas que está junto construindo isso. E todo mundo, sabe, é aquele foguinho que está sempre ali, te permitindo se potencializar, né? Se descobrir, porque é através do outro, é com o outro que a gente se conhece. É onde gera atrito, né? Cria fogo, que cria vida. É nisso. Cria movimento, né? É, e a vida é esse movimento, né? A vida é esse atrito, assim. As relações, elas nos provocam, não provocar no sentido bom da palavra, né? Essa revelação, né? A gente está aqui para revelar, para a vida se revelar, para a gente se revelar, né? É, é Então, isso, acho que é para a gente se revelar. Na verdade, o caminho é a gente ser, né? É isso, é a gente ser. E quando a gente está num lugar que permite a gente ser com, né? É isso, o nosso melhor e o nosso pior, e a gente é acolhido, compreendido, respeitado. É incrível. E realmente, mas assim, e realmente eu acho que a gente, como humanidade, né, tem aí um chamado, um alerta muito grande, assim, um nível de pessoas com burnout, com síndromes, né, pânico, com um nível de estresse absurdo, ansiedades. É, quando a gente vê isso, né, dentro das empresas, porque dentro da empresa é a vida, né? Então, assim, total. então, o papel social de uma empresa, né? Eu acredito muito nisso, o quanto que se a gente Tanto que eu transforma, falo, se você for parar para pensar, toda empresa tem uma razão social, né? De resgatar essa lembrança, essa compreensão, né? isso é É um pra tema, gente, é pra gente, né? A gente faz, a gente cria essa instituição fictícia, né? Porque é uma criação sim, da mente, né? Pra gente como sociedade, né? Então, que papel, que lugar, que funções a gente quer que ela tenha? Pra quê? Né? Para criar em algum nível mais benesses, conforto, prosperidade pra gente como humanidade. mas isso não pode Recurso. vir através da dor de quem está lá dentro, né? Totalmente. Isso é que me Mas traz, né? essa é a reflexão. Para criar isso, não dá para ser.
Quem não é próspero, ele pode fazer dinheiro, mas não é, Exato, não é exato. prosperidade no, né, no contexto, porque não faz sentido. É, imagina, você cria uma empresa para trazer produtos ou serviços, né, o que for para a humanidade. Aí você tem pessoas trabalhando lá dentro e você não traz benefícios para as próprias pessoas que estão lá. Porque tem muita gente que fala, ah, também, eu já pago um salário, um plano de saúde, não sei o quê, é, né? E você trabalha, mas é para muito, muito além disso, né? Ou deveria ser, É né? que nem na época da escravidão falava, mas já dou comida. Exato, exato. Próximo, vamos passar além. Vai, vamos errar. Vamos errar numa novo erro, sabe? Novo erro, novo avanço. Mas eu acho que aqui a gente já está começando a entrar em em outra esfera que se deixar a Exatamente. gente vai. Não, vamos fechar isso aí. Eu adorei o tema que você trouxe, porque isso é atual, né? Eu acho que Eu acho que é uma reflexão que a gente merece. Para além do que a gente precisa, que é óbvio que a gente precisa, sim, mas eu acho que assim, se tiver gente ouvindo, quem em estiver algum ouvindo, lugar tem. se tiver algum maluco, maluca que tenha tido saco de ouvir até aqui, eu acho que no mais profundo a gente merece. E encontrar esse lugar dentro de si, de que você merece fazer esse tipo de reflexão, porque é abrindo esse espaço genuíno, verdadeiro, que a gente pode de verdade criar, fazer mudanças para criar uma vida melhor para a gente. É podendo se tornar mais humano, conceber que essa humanidade ela é totalmente compatível com conforto, com resultado, com equilíbrio. Na verdade, que ela só vem a partir daí, mas assim, primeiro é conceber que isso é possível, né? Então, conceber que isso é compatível, você não precisa um ou outro. Não. Mas para poder conceber isso que aparentemente são paradoxos e incompatíveis, precisa abrir um espaço dentro de si de falar, putz, é verdade. Eu quero isso. Eu mereço isso. Como que eu faço? E também é assim, né? Totalmente. Aonde você teria, não é aonde, assim, olha que grande oportunidade que o trabalho o ambiente de trabalho é para a gente entregar o nosso melhor, né? Para a gente ser humano, sabe? Porque, querendo ou não, é um grupo que está ali junto por um objetivo. Então, naturalmente deveria ser um lugar que instigasse você querer, né? Você prover e agir no bem de todo mundo ali. O que eu quero dizer é o seguinte: é porque é tão louco, porque assim, é como se a gente fosse uma. Como se fosse, não, é uma equipe. E uma equipe está junto para atingir alguma coisa. Então é o melhor cenário para você poder entregar o que você tem de melhor. Porque são Total. seus pares, que são aquelas pessoas que estão indo para a batalha com você, né? E aquela fala que a gente ouve muito, que mal ou bem também, no pior das hipóteses, é o lugar onde você está passando a maior parte do seu dia. Então, assim, para ser a melhor versão de você, também para você, por você. Exato. Então, assim, mas só que o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas entregam o seu pior, E porque estão, desacreditam ser possível fazer diferente. porque estão no medo, porque estão naquele lugar que é da Uhum. cobrança, que você tem que ser, você tem que dar resultado, e aquilo aflora o medo na pessoa. O medo te leva a botar um lugar teu que não é legal. O outro quer te derrubar. Vocês dois estão disputando pela atenção, por uma posição. E que Só que, maravilhoso você poder instigar esse mesmo olhar em pessoas que convivem contigo. Independente se você é uma liderança formal ou não, mas olha exato. que legado maravilhoso você passar na vida de um par seu, sei lá, você é estagiário.
vamos botar ali a ralé dentro da escala hierárquica, né? Você é um Sim, estagiário, mas você planta sua semente na sua equipe e você sim. sai da empresa, você nem é contratado, mas você deixou isso aqui. Que maravilhoso. Sim, você, sabe, isso me lembra sempre aquela coisa de dar a outra face, né? Eu sempre pensei assim, gente, não é que a pessoa deu na tua cara, você vira para ela dar a outra. Para mim, o dar a outra face, né, é aquilo, o outro te tratou mal, você vai mostrar a outra face, né? A outra possibilidade, né? É tratar bem, né? Sabe? Porque é aquela na verdade, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. O que a gente tem que nos vigiar, vigiar e orar é muito assim, o outro foi cretino comigo, eu não vou ser cretina de volta. Ele não vai tirar de mim. Eu vou lembrar disso no trânsito, hein? Mas no trânsito Eu é lembrei disso, eu não podia deixar diferente. passar. Desculpa, No é porque trânsito é assim. diferente. No trânsito é diferente. A pessoa não sabe que eu estou xingando ela. É o outro que tem que me dar outra face no trânsito. Eu xingo e a pessoa tem que falar: passa, Ó, lindez. tá vendo, Tatiana? Isso aqui existe. Tá vendo? Por que ser assim? É que eu não podia deixar, era um momento muito bom para Maravilhoso. desconstruir. Mas é isso, gente. Eu nunca falei que eu era perfeita Não, no óbvio, desconstruir que eu digo assim, tem uma né? A gente, Aurelo, sei lá. claro, óbvio, sei lá, Não, sim, mas isso é um exercício diário. Dentro das minhas relações, né, eu já tive pessoas no trabalho que fizeram coisas pesadas e que aquilo é um lugar que você, cara, você tem que ter muita, sabe, muita presença, muito tem. valor, muita convicção de falar, cara, eu não vou agir igual. Muito, exato. De novo, o lastro. O Exato. A lastro pessoa está interno, falando mal de mim, eu não vou estrutura. falar nada dela. Eu não tenho algo bom para falar dela, mas eu também não vou falar mal. E não é sobre não sentir, mas é ser maior do que esse sentimento Não é sobre para não outro. sentir, não é sobre, sabe, não se defender, sabe? Não E é, mas, todas as pessoas para si. É sobre curar e saber, né? cara, é um. Mas é isso, eu acho que o que eu quero deixar aqui de mensagem final, eu acho que é esse lugar que a gente pode ou deveria, né, aproveitar essas relações de trabalho para a gente sim deixar aflorar o nosso melhor, para a gente entregar o nosso melhor, o melhor possível naquele dia, sabe? E se permitir ser humano mesmo, com as dores, com os medos e entregar isso. Eu acho que quando tem sempre alguém que começa a puxar esse fio dentro de uma equipe, né, desculpa, eu errei, cara, hoje eu não tô legal, ou de que começa a se colocar esse lado humano, as pessoas recebem isso. Porque as pessoas estão sedentas, sabe, para poder ter um lugar onde elas possam ser elas. Isso é um lugar de cura. Totalmente. E a gente está precisando disso, sabe? A gente está precisando baixar as armaduras, mais tempo de realmente de troca nesse lugar. Porque, Porque é gostoso, é bom. exato, porque é gostoso e porque assim, né? A gente não quer guerra, a gente quer amor. Então, como se traz amor no seu dia a dia, né? Nas tuas relações? De que lugar? Eu acho que é sempre isso. E aí, só fechando com o que você falou, é a intenção. O que que eu quero mesmo? Se eu quero o melhor, como eu vejo as palavras que eu vou falar, né? As atitudes que eu vou fazer. Isso está indo desse lugar que tem essa intenção para construir esse melhor ou não? E isso é eternamente esse vigiar, esse, sabe, essa presença que a gente tanto fala aqui, né? Eu estou falando desse lugar de um ego, desse lugar que está dolorido, ou eu estou falando desse lugar dessa intenção maior que está conectado com os meus valores e com os valores dessa equipe?
Claro que tem dias que a gente escorrega, tem dias do trânsito que você xinga o outro, entendeu? Tem, óbvio. Mas ter essa humildade de voltar e falar, puta, desculpa, cara, ontem realmente eu pisei na bola. E deve ter te magoado, deve ter te, sabe, tipo, ou criar esse campo que o outro possa falar, oi, ontem foi foda, hein? Porque às vezes você nem percebe. Também tem isso, a gente não está o tempo inteiro na presença. A gente tem horas que a gente é sugado, né? Se bem que eu acho que a gente sempre sabe, né? Quando a gente mandou mal. Depende. Será? Não, eu Eu acho acho que que não, não, eu depende. acho que não. Eu acho que tem momentos que a gente não sabe mesmo. Eu acho que sim. Tem momentos que a gente não sabe, É, tem momentos tem que a gente não sabe, com certeza. e tem pessoas que às vezes estão tão acostumadas com determinados comportamentos que já nem É, sabe, sabe? é. Bom, é isso. Senão acho que a gente vai abrir outras caixas aqui. Pra Se eu mim, né? lembrar, se eu lembrar, eu posso trazer o segundo tema que passou na semana passada. Se não, tá tudo certo também. A gente vê quem mais que fica vivo aí para a próxima. Quer Obrigado, trazer viu? algo? Oi? Quer trazer algo? Não, acho que nesse Não. momento não. Ai, gente, é isso, né? Que a gente possa, primeiro tudo, é ser líder da gente mesmo, né? Total, Porque total. é isso, né? É o que eu falo, administrar os nossos erros todos, né? Já é uma liderança. Ai, ai. Já fizemos o silêncio aqui, né? Você puxa aí. Sim, eu puxo. Ui! Então, como sempre, a gente termina, né, os nossos encontros com esse fechar os olhos, esse convite para aquietar um pouco, deixar decantar aí e fazer uma respiração profunda, ficar um pouquinho em si. Ok, obrigada. Minha amiga, obrigado, viu? Até Até, semana que vem. até. Beijos. Beijo.